Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, espero que não esteja muito perto, eu quero estar falando aqui sobre um assunto, de suma importância que me aconteceu hoje, eu quero compartilhar com todos vocês. E antes disso, eu havia colocado aqui alguns testemunhos, algo que eu acredito e creio. Há uma classe de pessoas que não crê, em testemunhos e profecias, mas eu quero trazer um estudo aqui na palavra de Deus sobre isso. Inclusive, há um profeta no Novo Testamento chamado Ágabo, que profetizou que Paulo ele iria passar por uma dificuldade, que iriam prendê-lo pelos pés e uma grande fome, e ali aconteceu. Várias outras passagens no Antigo Testamento que fala acerca de profecias, então eu creio que Deus usa ainda no dia de hoje. E eu tô aqui para falar de outro assunto, mas eu vou deixar o testemunho aqui da Cristina Maranhão, testemunho não, a profecia, a previsão para 2021, e o testemunho do irmão também eu vou colocar aqui embaixo também, e outros testemunhos que eu vou postando ao longo dos dias. Mas eu quero fazer um comentário aqui de algo que me aconteceu hoje. Hoje, antes de eu sair, hoje é domingo, antes de eu sair para a escola bíblica dominical, eu abri rapidamente o meu YouTube e tinha lá um comentário de uma pessoa, que eu não sei se é homem ou se é mulher, chamado ou chamada Gilcimar. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, se é um irmão, se é uma irmã. Enfim, essa pessoa assistiu o vídeo do testemunho do banco, da oração respondida. Eu vou deixar o link desse testemunho aqui embaixo. E respondeu assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, eu queria ter essa fé que você tem. E aí eu acordei de manhã, eu olhei, esse relato aqui, esse comentário, eu falei, nossa. Aí lá na escola dominical, houve uma confraternização lá, uma confraternização das irmãs, E lá eu recebi um presente, e esse presente é esse presente aqui, irmãs, hoje, tudo hoje. Não sei, eu amei esse presente, chamado fé. Não sei ainda onde eu vou colocar, se vou colocar aqui, eu não sei ainda onde eu vou pôr. Mas eu fiquei olhando e fiquei assim, muito, muito feliz, pensativa, reflexiva. E eu fico assim, com presentes que eu recebo, porque esses dias eu estive numa igreja, fui pregar numa igreja, e a pastora lá, muito carinhosa, deu uma lamparina com azeite dentro, mas ela me deu outros presentes também, mas essa foi uma lembrancinha que foi para toda a congregação. E eu achei aquilo de uma sensibilidade espiritual, e eu deixo até essa minha lamparina na cozinha para eu lembrar que a minha lâmpada precisa estar sempre com azeite, que eu preciso cultivar com oração e palavra, e jejum. E eu me lembro de Mateus 25, enfim. E eu fiquei assim pensando, e o meu pastor pregou sobre fé. E eu não creio que nada é aleatório, eu creio que tudo é um propósito, Deus falando conosco. Então eu venho aqui nesse vídeo falar um pouco sobre fé, Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. A fé natural é você, de repente, pegar o seu carro, ligar o seu carro, querer ir ao supermercado e você crer, acreditar que você vai chegar no supermercado. Isso é uma fé natural, comum, inerente a todos os seres humanos que nasce conosco, tá? Essa é a fé natural. Você pegar um ônibus, pagar passagem, vai do ponto A até o ponto B, e você crer, acreditar que o motorista está bem, cônscio de te conduzir ao destino que você deseja. Isso é uma fé natural.
Agora, uma fé sobrenatural, que é você enxergar o invisível, é você crer naquilo que você não está vendo, é você crer naquilo que Deus te falou, que está na tua mente, no teu coração, mas que ainda não se materializou. Isso aí já é um outro nível de fé, que exige um pouco mais da pessoa. E existem alguns exemplos, né? Deus falou para Elias: Elias, sai daí e vai lá para o Ribeiro de Querite, que lá vou eu levantar uma viúva. Sai daí e vai para um outro lugar. Chegou lá, Deus enviou um corvo, um animal, um pássaro, que se alimenta de coisas impuras. Corvo, para levar carne. Imagina o corvo levar a carne, sendo que ele não poderia comer. Deus. Então isso é uma fé sobrenatural, e Elias crê na palavra de Deus, que Deus iria realmente. Isso é um outro nível de fé. Um outro exemplo que nós podemos citar, né, é Abrão. Abrão sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Ele não disse qual era o lugar. Ele não falou qual era o lugar. Mas ele falou: vai, de ti farei uma grande nação. E ele acreditou, ele creu. E se nós quisermos aprender um pouco mais sobre essa disciplina da fé, precisamos olhar para Abraão, que é o pai da fé. E aqui em Gênesis 12, eu quero concluir, fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, 8, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãs, se você tem falta de fé, peça a Deus. A fé é um dom, né? Meu pastor hoje pregou e eu tô aqui segurando, né? Que eu amei isso aqui. Tô aqui segurando. Meu pastor, ele pregou sobre a fé, que ele até é muito julgado, que ele tem uma fé agressiva. E eu amei esse termo. Isso é muito forte. De uma certa forma, é necessário agressividade no mundo espiritual, porque o reino, as coisas espirituais, elas são tomadas por esforço, e aqueles que se esforçam espiritualmente, uma condição interna, se apoderam dele. Se você tem falta de fé, peça a Deus. A fé é um dom. Que Deus abençoe. Isso aqui foi mais uma conversa, um bate-papo, e vamos caminhar por fé. Amém? Paz.